coisa deixou ainda mais evidente, que é a falta de profissional e falta de tecnologia para ajudar os profissionais, inclusive, a serem mais eficientes e terem uma qualidade de vida melhor, já existia essa demanda, né? Agora está muito evidente, a gente tem que correr atrás para fazer isso acontecer. Eu acho que é isso aí, é inevitável. Talvez tenham outras pandemias, a gente tem que estar preparado para isso, nos preparar emocionalmente, de que talvez essa não seja a primeira e nem a última, e seguir. Queria entender a opinião da Janaína agora sobre esse problema. Para mim é um prazer estar conhecendo o Diego. Eu estou super feliz de ter essa oportunidade e de estar aqui conversando sobre saúde mental. Eu estou trabalhando com isso há 15 anos. Então, minha vida acadêmica, mestrado e doutorado é na saúde mental, na psicologia clínica, mas trabalhei muito tempo com políticas públicas. Aí eu fiquei escutando o Diego aí e pensando assim na dificuldade do acesso à saúde mental, né? Então, a gente tem políticas públicas que têm seus problemas, mas a gente já avançou muito nessas últimas décadas, mas ainda tem esse impasse dessa dificuldade, de fato, a dificuldade do acesso à saúde, à promoção e prevenção da saúde mental. Então, quando a gente pensa nos desafios que vão ser enfrentados a partir de agora, né? A pandemia veio, mas é um problema de saúde pública, sem dúvida, e a nível mundial, mas a gente tem outros problemas de saúde pública, como o suicídio, como a dificuldade do acesso para se trabalhar, para se prevenir, para se cuidar da saúde mental. A gente tem isso como uma constante. Então, eu acho que a pandemia veio justamente para resgatar esse desejo de cuidar do outro, né? E observar a importância dos profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, mas principalmente dos profissionais de saúde mental. Esses profissionais de saúde mental foram acionados para cuidar de toda a população, inclusive de quem estava à frente combatendo o coronavírus. Então, o desafio maior foi promover um gerenciamento das emoções. No momento, eu estou, e aí já contextualizando com a minha vida profissional, eu estou fazendo gestão educacional, né? E eu sei que em algum momento a gente vai falar de quais são os desafios também para as outras áreas, e o que a gente percebe é que todos os profissionais tiveram que se adaptar, se reinventar como profissionais, e nós somos afetados, todos nós somos afetados por esse isolamento. E aí o isolamento traz uma sensação de finitude, que é importante ser discutida, né? O medo de morrer, o medo de um parente próximo morrer, isso tudo gera uma ansiedade. E aí quando a gente também volta para a nossa dinâmica familiar, né? A gente passa muito tempo fora de casa, de repente a gente se vê condicionado, proibido a ir e vir, e aí a gente está dentro de casa com todo mundo junto, tentando se reconectar, porque o trabalho, a dinâmica escolar, né? Pensando em crianças, adolescentes, então tem a escola que toma boa parte do tempo dessas crianças, esses adolescentes, mas os adultos que passam também boa parte do tempo no trabalho, e todo mundo junto em casa teve que se reconectar. E quando eu falo de reconectar, é reconectar suas emoções, né? Se reencontrar. E eu acho que o upgrade foi a possibilidade de se conectar virtualmente. Então, a gente continuou estudando, a gente continuou trabalhando. Teve os pontos negativos, sem dúvida nenhuma. Mas os pontos positivos, e a gente deve potencializar os pontos positivos, é que a gente está aí aproveitando, por exemplo, um encontro desse, Diego lá nos Estados Unidos, eu estou aqui em Recife, o pessoal em João Pessoa, e a gente consegue juntar todo mundo para refletir e conversar sobre essas implicações, essas afetações emocionais com o coronavírus. Pois é, vocês falaram aí que todo mundo foi afetado, todo mundo mesmo, não tem como, todos que estão aqui assistindo a essa conversa, esse bate-papo, foram afetados, às vezes no nível moderado, outros mais, outros menos. É você ficar em casa preso, né? Às vezes você fala assim, você ficou em casa, mas você estava lá e quando você tinha algum estresse em casa, você saía, ia na praia, ia, né? E impressionante, interessante, tem uma pesquisa, a gente tem uns dados aqui que são bem impressionantes. Uma pesquisa feita na China durante esse período mais forte da Covid-19, início do ano, verificou 1.210 participantes.
53% apresentaram sequelas psicológicas moderadas ou severas, incluindo sintomas depressivos, ansiedade, estresse, né, de moderado a grave. Eu ainda acho esse número até pequeno, né, porque a gente que convive com pessoas que estão passando por situações assim, todos nós estamos passando por essa situação, a gente vê que todo mundo foi afetado de alguma forma, outros mais, outros menos. Eu, por exemplo, continuei trabalhando, jornalismo, mas eu estava lá em contato direto com a notícia, com mortes, com casos e casos. Agora que a gente fala mais dessa área da saúde, desde o recepcionista, a pessoa que limpa a área da saúde, que limpa o corredor, que cata o lixo, né, que limpa o hospital, até o médico que está ali no contato direto com aquela pessoa na UTI, todos passaram por um estresse emocional muito grande. E a gente vendo isso, Janaína e Diego, número muito grande de pessoas afetadas, vendo agora em relação ao Brasil, quais mudanças daqui para frente esses profissionais devem enfrentar em relação à sua saúde mental, a forma de cuidar da saúde mental. Muitos nem pensavam nisso. O que é que precisa ser feito daqui para frente para isso não virar também uma bola de neve? Você achar que passou a pandemia e voltar para o mundo normal, né? E aí você tá com aquelas sequelas, às vezes acha que não tá, e o que é que se deve fazer para o profissional de saúde ficar bem, para você entrar no eixo novamente? Quais as mudanças que os profissionais devem passar? Deixa a Janaína ir primeiro. Gente, a gente tem discutido tanto essa importância de cuidar de quem está cuidando, né? Mas eu acho que Caio ressaltou a importância de também observar, e aí eu acrescentaria, Caio, não só o pessoal da limpeza, da saúde, que está lá, mas os entregadores de alimentos, né? O pessoal que estava entregando aí os deliveries da vida. Aqui no Brasil, Diego, a gente acionou muito, viu? Então, esse pessoal continuou trabalhando em condições precárias também. Então, as cidades elas pararam boa parte do seu funcionamento, mas tiveram segmentos que ainda continuaram. Então, esses profissionais precisaram de atenção também, precisam de atenção. Mas focando nos profissionais de saúde, que foi quem levou a bagagem mais pesada, eu digo que é necessário entender que a gente mudou de paradigma. Não dá mais para pensar que a gente vai ter a velha rotina de sempre. Então, a gente tem uma nova rotina, uma rotina de cuidado, um cuidado consigo, né, com você mesmo e um cuidado com o outro. Então, a gente vai continuar usando máscara, vai ainda ter cuidados, protocolos de higiene rigorosos, mas a gente também vai ter que se programar de forma diferenciada. Então, os profissionais de saúde, eles precisam de uma pausa, de um plantão para o outro, eles precisam de momento de lazer. Então, acionar, e aí pode ser acionado através da tecnologia, esse contato com seus familiares, porque muitos precisaram se isolar, porque seriam pessoas que levariam o contágio, que estariam mais propensos a contaminar a família. Então, essas pessoas se isolaram ainda mais. Então, além de diariamente presenciar a finitude, uma morte eminente, né? ou a morte eminente, né? Eles cuidavam de pessoas que estavam praticamente morrendo ou que tinham morrido ou que poderiam morrer. Então, essa fragilidade humana acionava também, certamente acionou neles, a questão da finitude. Então, crises existenciais certamente existiram. Então, acionar, fazer uma reprogramação da sua rotina, se alimentar bem, dormir adequadamente, para elevar essa imunidade e diminuir esse cortisol, porque o cortisol adoece, provoca o adoecimento. E possibilitar a gente que é da área de saúde, o profissional da saúde mental, ele que cuidou dos profissionais de saúde, eles tiveram o cuidado de acionar, de fortalecer os vínculos afetivos através do contato virtual desses profissionais com os seus parentes, seus familiares. Para quê? Para dar um sentido de vida e trazer um lazer, um prazer. Então, filtrar as informações para que essas informações não sejam demasiadamente negativas. Então, selecionar quais mecanismos eu vou ter como fonte de informação fidedigna, porque a gente viu muita informação ruim.
Então, fazer esse filtro. E dessa forma, você potencializa a adaptação desse sujeito, eleva o nível de resiliência desse sujeito. E aí ele tem condição de suportar a carga. Quer dizer, ele vai trabalhar cumprindo sua missão, mas também cuidando da sua saúde mental. Acho que a Janaína podia dar um webinar só de como nos ensinar a nos cuidar mais e como a gente... Acho que resiliência é uma coisa muito importante, a gente aprender isso, entender nossas emoções, nos cuidar em termos de exercício, saúde e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante, falando do Brasil, né? Eu vejo que essa foi a primeira vez que aconteceu algo que fez com que o Brasil, digamos, se igualasse em termos de novos hábitos, porque, por exemplo, em 2000, isso que aconteceu, que está acontecendo no mundo, lá na Ásia, isso já foi um grande problema para eles. Então, eles já tiveram esse problema lá. Inclusive, no Japão, teve há 50 anos atrás esse mesmo problema, máscara, isolamento e tal. Então, eles estão tendo ciclos desse tipo de coisa há muito tempo. E acho que o Brasil é a primeira vez que é afetado, assim, e outros países também agora no mundo inteiro afetados por essa mudança de hábito forçada, como botar máscara, como fazer coisas à distância e tudo mais, ter que chamar comida à distância. E eu vejo isso como uma oportunidade do país conseguir se igualar também em termos de, gente, agora todo mundo está no mesmo barco aqui, todo mundo tem que realmente... A inclusão digital tem que ser resolvida definitivamente, não dá para viver sem estar incluído digitalmente, saber como trabalhar com ferramentas digitais, trabalhar de casa, estudar para poder ter esse tipo de profissão, ou enfim, tudo isso, todas as coisas que uma possível variável externa, como uma pandemia, pode acabar com a tua profissão ou, né, acabar com o teu negócio, tem que estar realmente preparado com isso. Por isso, então, vejo isso como realmente uma oportunidade de a gente refletir com o país e tentar se igualar, né, em termos tecnológicos, em profissões, em estudo, inclusive nos entender, né, como outros países que já investem muito na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, e a gente precisa prestar bastante atenção nisso agora, porque não tem outro jeito, né? É isso. Bem, pessoal, mais uma vez queria reforçar que vocês podem participar. Já vi muita gente participando aqui no nosso chat, aqui embaixo. Só clicar nos 3 pontinhos, você envia lá sua mensagem. Tem gente de todos os lugares do Brasil que vocês imaginarem. Pessoal do Paraná, pessoal do Rio Grande do Sul, tem também Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí vocês podem participar aqui com a gente. Queria lembrar vocês que tem um link aí no nosso chat, o link para os interessados em se informarem ou informarem sua intenção em participar do Sebrae Saúde, um programa de gestão inovadora. Então, é muito importante, é um tema incrível para você que tem empresa, para você que quer também entrar nesse tema, né? Se aprofundar. Sebrae Saúde, programa de gestão inovadora, é só clicar no link para ter mais informações e também demonstrar algum interesse em participar. Vocês podem enviar perguntas também, tá, para os nossos convidados, eles estão aqui super afinados e afiados para responder caso vocês tenham alguma pergunta. Eu já queria aproveitar e perguntar aqui a vocês. Vocês falaram que a tecnologia ajudou muito, né? O Diego falou que 5 anos atrás teria sido bem mais complicado a gente passar por uma pandemia como essa, e a Janaína também falou de como você vê as pessoas pela internet, você assistir aula, isso ajudou muito. Quero saber hoje, o que é que a gente tem de perspectiva para a internet, ou os aplicativos, ou a tecnologia nos ajudar a ficar com a saúde mental melhor? Como a gente pode usar a internet, como a gente pode usar um aplicativo, como a gente pode usar a tecnologia em nosso auxílio, né? E não... Porque um pouquinho antes da pandemia, a conversa que a gente tinha na mídia e com os profissionais de saúde era: cuidado com a internet, porque pode estar aí acabando com sua autoestima, pode estar mexendo com sua saúde mental. Hoje a conversa está em outro patamar. Olha, usa a internet para te ajudar a assistir um filme, a se desligar disso. Então, qual é o caminho agora? Como é que a gente deve usar essa ferramenta tão preciosa que é a internet e as tecnologias?
Eu acho que o Diego vai saber falar mais do que eu, mas o que eu posso afirmar é que a ciência da psicologia evoluiu bastante. Antes a gente tinha um protocolo super rigoroso para liberar esses atendimentos remotos, e com a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia compreendeu que era um caso de intervenção em crise, né? A gente tem alguns protocolos para intervenções em crise, e era um caso de intervenção em crise, a gente precisava simplificar. Então, ela liberou o acesso dos profissionais que se sentiam competentes, capacitados para o exercício do atendimento online, desde que todo o protocolo ético fosse obedecido. Isso possibilitou que várias pessoas pudessem ser assistidas, né? E a gente pôde oferecer o conforto, pôde acolher essas pessoas e compreender também o nível de afetação que cada sujeito estava passando, e dessa forma, nos casos mais graves, a gente encaminhar. Então, eu acredito que é um caminho sem volta, ainda bem, é um caminho sem volta, né? Se percebeu que a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor quando se pensa em saúde pública e saúde mental especificamente. Acredito que as novas ferramentas que vão ser disponibilizadas é justamente para essa aplicação, esse acesso da informação e da telemedicina para a população de baixo poder aquisitivo. Então, eu acredito que as políticas públicas vão aderir a esse atendimento muito mais, de uma forma muito mais intensa. A gente tem limitações econômicas, né? Então, eu acho que por isso que Diego saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, porque ele se sentiu incompreendido, e eu te compreendo, Diego, porque a gente, de fato, demora a avançar na cultura, né? A tecnologia é sempre vista de uma perspectiva negativa quando ela tem o seu potencial positivo, mas essa pandemia tem esse lado positivo, que é justamente trazer para junto da gente uma ferramenta que pode facilitar o acesso à saúde, especificamente nesse caso, à saúde mental. Concordo plenamente com a Janaína. E o que é interessante é que tu falou sobre isso, né? Como a pandemia acaba forçando as pessoas a buscar tecnologia. Claro, a gente vai ter sempre uma limitação. A tecnologia não é barata, né? No Brasil não é barata também. Mas ela não é barata no Brasil, não pela tecnologia em si, mas pela carga de imposto que é colocado por produtos importados, e são todos tecnológicos, né? Celular, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, tem uma área política que pode reduzir também essa barreira tecnológica para as pessoas terem mais acesso a isso. E acho que a gente falou de todas as coisas positivas, né? E tem essa coisa, até tem um filme na Netflix agora sobre a rede social, o dilema da rede social e tal. É um filme bem interessante, eu acho, de assistir, porque fala de empoderamento. Tu tem uma ferramenta disponível, a internet está aí, a ferramenta é impressionante, ela pode ser usada para N coisas, boas e ruins. É importante tu saber o potencial disso e saber as ferramentas que tu está usando e o que tem por trás dessas ferramentas, né? E aí tu toma uma decisão, não quero mais usar essa ferramenta aqui, e eu vou me empoderar e entender que, eu entendi como que funciona então o Facebook. Eu posso decidir por continuar usando, entendi, e a minha decisão é continuar usando, mas sabendo agora que algumas ferramentas são construídas para não nos deixar muito felizes, nesse filme principalmente, né, tem um pouco disso. Tu tem uma necessidade de se conectar com seus amigos, mas de repente a ferramenta tem uma necessidade que é te manter lá durante horas, scrollando like coisas. É interessante entender que tá, beleza, agora eu preciso sair daqui, isso aqui está me afetando negativamente, vou fazer outras coisas mais positivas e posso continuar usando tecnologia para essas coisas positivas, como uma conversa como essa, né? Enfim, outras ferramentas, estudar, aprender coisas online de universidades do mundo inteiro, estudar outras línguas no mundo inteiro de graça, né? Tem aplicativos de graça para estudar outras línguas. Enfim, acho que sempre vai ter essa coisa de quem que é o malvado, a tecnologia é malvada ou é a herói. Não tem isso, não tem. Ela é uma ferramenta. E a gente tem que usar ela consciente, né, dos problemas e das vantagens. E quais vocês acreditam que sejam os grupos
Deixa eu ver se eu acho que o microfone estava um pouquinho mais distante. Quais vocês acreditam que vão ser os grupos, ou estão sendo os grupos, com maior dificuldade nesse momento com a tecnologia e para se adaptar à tecnologia? Porque a gente sabe que as pessoas idosas têm uma certa dificuldade com a tecnologia, mas a gente também sabe que regiões mais distantes do Brasil e mais isoladas do Brasil têm dificuldade com a tecnologia, né? Até de chegar o sinal daquela tecnologia lá. E também sabemos que existem profissionais de saúde que não se adequaram, não conseguiram acompanhar essa tecnologia ou não gostam de trabalhar com esse tipo de tecnologia. Quais são as dificuldades que vocês acreditam que a tecnologia está enfrentando nesse momento da pandemia? Acho que realmente tem um problema social aí, né, de acesso que, infelizmente, vai fazer com que as pessoas talvez tenham ainda mais dificuldades, além das dificuldades que elas já têm naturalmente, né? Porque coisas estão fechadas, elas não podem ir, não podem pedir online, não sabe quando que chega tal coisa, porque não tem nem comunicação com um órgão, uma empresa, enfim. Infelizmente, realmente eu não sei assim como que isso poderia ser resolvido. As pessoas estão sendo atropeladas, né, por um problema que a gente percebe no nosso dia a dia, e para elas, assim, eu não tenho muito contato se o quão isso está sendo problemático, mas imagino que seja um problema grande, comunidades mais isoladas, né, cidades mais distantes, até aqui no nosso próprio Zoom mesmo, pessoas com dificuldade de assistir, né, porque a conexão não está muito boa. E, realmente, não sei, não tenho uma resposta para isso. Não sei nem, né? Pode dar uma luz aí pra gente. Diego, é porque a nossa realidade, e eu estou vendo gente de Belo Horizonte, estou vendo gente lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, quer dizer, o pessoal está espalhado aí pelo país, assistindo a gente, conversando com a gente, né, pensando sobre essa problemática, mas a gente sabe que tem regiões do norte que são de difícil acesso à tecnologia, e aqui no próprio Nordeste, porque eu moro em Recife, né, Pernambuco, e no próprio Nordeste a gente tem regiões de extrema pobreza. E essa população de extrema pobreza, não estou dizendo que no restante do país não tem, né? Mas aí, como eu estou situada aqui, eu estou contextualizando para o Nordeste, mas a gente tem em todo o país a população que tem sua condição precária financeiramente, então não tem acesso com facilidade. Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano. Como eu trabalho com gestão educacional, eu coordeno um curso de graduação e um curso de pós-graduação, e é numa instituição privada, então automaticamente, quando a gente entrou na pandemia, já se instalou uma plataforma sensacional em que podia armazenar informações, gravar aulas de 3 horas, então tinha toda uma estrutura. Mas pensando nas escolas públicas, né, refletindo sobre as escolas públicas, os alunos não tinham smartphones, a grande maioria não tinha smartphone, não tinha uma conexão, eram gambiarras, então essa parte da população ficou sem acesso a essas informações. Recentemente eu fiz um curso com o Leandro Carlos aqui. Então, a vantagem a gente tem uma tecnologia que nos possibilita encontros. Esse encontro de hoje é um encontro fantástico. A gente só consegue pela ferramenta da internet. Mas o lado negro, né? Que tudo tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que esse acesso não está disponibilizado para toda a população. Tem uma outra parcela que Caio muito bem ressaltou, que são os idosos. Eu não estou dizendo que todos os idosos não se adequaram. Eu tenho uma mãe de 74 anos que ela é super ágil na internet e curte lá redes sociais, WhatsApp. Ela ficou super adepta do WhatsApp. Mas a gente sabe que tem também um grupo de idosos que não desejam fazer parte desse mundo. Esse mundo é um mundo muito dinâmico e que está acionando você constantemente. Então, há uma sobrecarga de informação se você não souber filtrar. Então, uma dica para, com pandemia ou sem pandemia, filtre as informações e desligue de vez em quando o seu telefone.
Mas, quando ele estiver ligado, se conecte em informações positivas de crescimento, de desenvolvimento. Então, se conectar com seus familiares é importante, fazer cursos, estudar línguas, tudo é possibilidade, né? Muita gente aproveitou esse momento de crise, de momento de transformação, porque quando a gente pensa na crise, a gente pensa na transformação. É isso que eu ensino quando a gente faz educação na verdade é psicoeducação. A gente vai educar as pessoas emocionalmente, gerenciando as emoções. Quando a gente vai gerenciar as emoções, a gente vai orientar no sentido de aproveita esse momento de transformação, de crise, para se transformar como? Evoluindo. Então, o contato com informação positiva, com capacitação, com cursos, com professores, faz uma viagem virtual. Aproveita, não está viajando fisicamente, faz uma viagem virtual, né? Vai ler um bom livro, tem possibilidades de e-books, infinitas possibilidades de e-book. Vai assistir um filme bacana, um documentário, esse documentário aí do Dilema das Redes é super interessante, vai refletir. Vai mandar um e-mail para alguém que você admira e que gostaria de estabelecer um contato. Né? Então, aproveitar esse momento para se capacitar. Então, eu conheço pessoas que estudaram inglês, estudaram italiano, fizeram cursos, né? Encontraram professores, palestrantes e até empresários que admiravam, tudo através de lives, de cursos virtuais. Então, tentar sugar do momento os pontos positivos, né? Os caminhos que levam ao crescimento. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Né? Você precisa estar se educando diariamente. Mas depois que você pratica, Diego sabe, porque o aplicativo dele é baseado na teoria cognitivo-comportamental. Eu dei uma pesquisada, viu, Diego? E a teoria cognitivo-comportamental, ela educa, né? Então, ela vai ensinando a você potencializar ou retirar suas crenças negativas e potencializar as crenças positivas. E ao passo que você vai fazendo isso, você vai potencializando também essas crenças positivas. Lembrando, pessoal, que tem aqui no nosso chat, vocês já estão participando muito, o pessoal já está craque, não preciso nem lembrar que vocês podem participar, mas tem aqui no nosso chat um link para quem quiser participar do Sebrae Saúde, Programa de Gestão Inovadora. Então, informações também, informar que está interessado em participar, é só entrar lá no chat, clicar no link para ter mais informações. A gente recebeu aqui algumas perguntas, a Iete, acredito, que mandou aqui uma mensagem para a gente, perguntando sobre deixa eu ver se eu encontro aqui. Nossa, não estou encontrando agora. Perguntou sobre o documentário, né? Aqui achei. Iete Marinho, São Luís do Maranhão. Diego, qual o nome do filme, documentário? Mas já responderam aqui, que é O Dilema das Redes, né? Isso tem na Netflix. Isso. Inclusive, a Janaína falou também. Temos duas perguntas aqui, a Gislaine Fonseca e também Andréa Canelo, que são praticamente a mesma pergunta. A Gislaine perguntou a Janaína se você vê algumas desvantagens, Janaína, nesse formato online de psicoterapia, e a Andréa Canelo, acho que é isso, Canelo, perguntou, disse que é psicóloga e gostaria de saber também a sua opinião a respeito do atendimento online. Acredito que até o Diego pode falar um pouquinho sobre isso também, já que ele, né, criou essa plataforma, esse aplicativo que ajuda essas pessoas online, né, que sofrem com ansiedade, depressão. Então, como é que tem sido também essa receptividade das pessoas? Eu não vejo desvantagens, eu vejo vantagens. Obviamente, em toda profissão, tem profissionais que não são qualificados. Né? Então, o que é que o Conselho Federal de Psicologia orienta? Que se você você é profissional de psicologia, se sente apto a atender nesse formato, obedecendo os protocolos éticos, você atende. Né? Agora, se você não se sente apto, não atenda. Não tem condição de atender se não for obedecer todos os protocolos, porque a psicologia exige um sigilo, um arquivo de informações, um cuidado com esse cliente, paciente, porque depende muito da perspectiva teórica. Então, eu sinceramente não vejo o ponto negativo, a não ser que tem profissionais que não estão habilitados tecnicamente e vão se lançar para arriscar, porque é um mercado em ascensão, então financeiramente tem um retorno.
né? Então, diminui os custos e tem um retorno. As pessoas podem querer fazer uso sem ter habilidade, mas 90% dos profissionais, né? Eu tenho que botar esses 10% aí, mas infelizmente, mas 90% dos profissionais estão habilitados, isso é uma possibilidade de levar a saúde mental, de acolher as emoções dessas pessoas de uma forma muito mais rápida e ágil. E assim você identifica os casos graves e você pode encaminhar. Lembrando que a psicologia não trabalha só, ela está trabalhando inserida numa equipe multidisciplinar, então ela vai acionar psiquiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, a gente vai acionar. Então, nos casos graves, a gente precisa acionar as outras ciências para dar suporte. E nenhuma ciência só se basta, né? A gente, nesse olhar humanizado, a gente precisa acionar as outras ciências. Eu acho que o SUS veio para trazer esse olhar humanizado com muito mais força. Então, se a gente tinha, por exemplo, uma medicina muito arcaica, que não dava espaço para as outras ciências, a gente já evoluiu bastante e, sem dúvida nenhuma, hoje, com as políticas públicas, eu sem medo de errar, eu afirmo que a gente tem, sim, um contexto para os profissionais de saúde que promovam a equidade. Não uma equidade salarial, não vou ser utópica, mas uma equidade de importância. Todas as ciências da saúde, elas têm uma importância e a psicologia não está de fora disso, não está fora disso. Perfeito. Acho que uma coisa interessante para se pensar quando a gente vê a psicologia no escritório, não é escritório, consultório. Ou a psicologia online. Ou depois, ainda pensando no Yupper, que é uma psicologia que tu faz contigo mesmo com um robô, né? Para ter uma ideia, tem uma pesquisa de que as pessoas levam mais ou menos 10 anos para encontrar realmente um profissional de saúde e resolver um problema de saúde mental. Então, 10 anos sofrendo, destrói tua vida inteira, teu casamento, tua família, porque tu não sabe como resolver um caso de depressão, de ansiedade, ou casos mais de trauma, enfim, outros problemas emocionais. Por que isso acontece? Tem vários fatores. O fato de dificultar o acesso a esses profissionais, terem poucos profissionais, ou profissionais são muito caros, ou enfim, na minha cidade não existe, nem no meu país, ou porque eu acho que eu não tenho problema nenhum, não sou louco, e N fatores, né? E aí quando tu leva a psicologia online, onde as pessoas poderiam encontrar, navegando na internet, um psicólogo, e tu permitir que esses 10 anos se tornem 5 anos, 2 anos, 1 ano, e tu mudou completamente o destino daquela família, da vida daquela pessoa. Eu tenho um caso que quando a gente lançou o Yupper, 5 anos atrás, e aí o meu sócio, que é psiquiatra, sempre falava disso, 10 anos para resolver um problema. E aí 5 anos atrás a gente lançou o Yupper em português, no Brasil, e aí um rapaz do Rio de Janeiro, a gente só lançou assim nas stores, e um rapaz baixou, comprou a app, não lembro o que custava exatamente, e eu entrevistei ele, eu queria saber queria entender quais as necessidades dele para melhorar o aplicativo e tudo mais. E ele falou que, um amigo meu falou que eu era muito tímido e que talvez eu tivesse ansiedade social. Ele falou que não sabia o que era isso, o que significava ansiedade social, não sabia que um terapeuta podia ajudar ele, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, não sabia de nada. Ele botou ansiedade social na Play Store, baixou o Yupper. Em 2 dias, ele falou que já entendia o que era ansiedade social e estava se sentindo já um pouco melhor e ia seguir o programa, que levaria 6 semanas para melhorar. Então, entender que vai existir sempre... Eu acredito que a terapia de consultório online e de inteligência artificial vão coexistir quando há necessidade de uma relação, de um contato humano, enfim, precisa dessa relação mais física, vai acontecer, vão ter terapeutas ainda trabalhando com isso, pessoas que vão querer fazer isso, vai ter uma enormidade de gente fazendo online também, psicólogos online, e também vai ter uma quantidade de gente enorme lá fazendo sozinha, porque não tem acesso, porque não tem dinheiro, e isso, todo esse mundo de gente vai talvez evoluir. Começa com o Yupper, depois eu vou para uma psicologia online, depois eu vou para um nutricionista. Então, toda essa comunidade de profissionais e soluções para a nossa saúde vão se conectar
E, e agora me perdi qual era a pergunta, mas enfim, acho que é isso. A gente estava falando justamente sobre esse momento, né? Eu acho que até eu me perdi um pouco no que você foi falando, a gente acabou se perdendo nisso, mas Janaína, você quer continuar a explanação de onde ele parou? A gente está falando se tinha aspectos negativos Sim, nesse do atendimento online, remoto, isso. né? E eu Isso. acho que Diego aponta para uma necessidade de desestigmatizar, né? A gente tem que desestigmatizar. É uma evolução na nossa cultura. A cultura brasileira ainda é uma cultura muito arcaica, se a gente pensar no acesso à saúde mental. E esses aplicativos, eles são importantes. Eles são importantes, eu achei fantástico. E facilita a comunicação. Então, é um primeiro passo, porque o sujeito baixa lá o seu aplicativo, sozinho, sem dizer a ninguém, ele vai e começa a investigar de uma forma apropriada aquele sintoma. Posteriormente, ele pode buscar uma rede de apoio maior, né? Mas esse primeiro passo é muito importante. O que tiver de ferramenta é uma ferramenta. A gente, quando eu falo de atendimento psicológico na clínica, mas existe na psicologia uma clínica ampliada, que a gente vai para o social, que a gente vai para as escolas, para as organizações. A psicologia não é só a psicologia clínica, mas se ela tiver a ajuda, esse pontapé inicial, por exemplo, de um aplicativo que direcione de uma forma coerente, sem dúvida, a gente vai evoluir culturalmente. Essa ideia de cultura de que é só quem procura é maluco, que isso é uma coisa tão absurda, mas a gente precisa ainda quebrar, né? Então, Diego, eu super aprovo os aplicativos que favorecem, né, esse contato do sujeito com ele mesmo. É um início, né? E depois ele vai acionar outras ferramentas. Eu acredito que é uma ferramenta coparticipante. Ele pode permanecer com essa ferramenta, ele vai adicionar outras ferramentas. É isso. Nós temos aqui pessoas, a gente acabou se encontrando, né? A gente tem aqui pessoas profissionais de saúde, né? Algumas pessoas já falaram que são da área da psicologia. Temos também profissionais de empresas, donos de empresas que também estão preocupados com seus funcionários, né? Temos pessoas que estão preocupadas em como é que vai ficar a saúde mental delas após esse momento da pandemia. Eu queria perguntar a vocês em relação às empresas, a quem é dono de escola, a quem é dono de uma clínica de saúde, a quem é um psicólogo. A empresa ela deve também ser responsável pela saúde mental do seu funcionário ou até investir num aplicativo que ajude porque tudo mexe com a saúde mental. Então, investir num aplicativo, investir em tecnologia que tire um pouquinho de trabalho desse profissional, que setorize, né, que ajude a organizar as tarefas desse profissional, tirar um pouco daquela carga do dia a dia. O que é que a empresa pode fazer? Ela deve se encarregar por cuidar da saúde do seu profissional? Eu sou, como empresário e da área da saúde mental, né? É de extrema importância, né? Tu manter a tua equipe de pessoas, tá criando essa empresa com o objetivo de ajudar outras pessoas, né? E como é que a gente vai ajudar? A gente tem mais de 1 milhão de pessoas usando o Yupa nesse momento. A gente é uma equipe de 10 pessoas. Aí tu imagina quão difícil é tu lidar com esse desenvolvimento, o suporte de tudo isso e um psicólogo, ele ouve aí na vida dele, sei lá, pode dizer para mim aí, Janina, quantos psicólogos tu pode ouvir na tua vida inteira? Sei lá, 10 mil pessoas, talvez. E é uma carga que tu recebe, né? Tu tem uma formação profissional para ouvir todas as histórias e trabalhar com elas. Então, quando tu tá atendendo 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo e manter toda a tua equipe ainda, além dos problemas pessoais que cada um tem e a empresa com seus desafios, é de extrema importância a empresa estar ciente dos desafios para a própria sobrevivência dela e manter toda a sua equipe ainda saudável. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito que a Janina comentou, que é esse empoderamento, é se conhecer.
Eu acho que a empresa ela tem que dar uma luz, um caminho, mas acho que também é importante as pessoas se fazerem isso não porque a empresa está pedindo, mas entenderem que eu quero isso e mesmo que eu saia dessa empresa, eu vou continuar fazendo essa minha atividade de cuidar de mim mesmo. Eu fico meio assim, às vezes, da empresa que tem aqui muito no Vale do Silício, né? Tu vai trabalhar no Google, vai trabalhar na Apple e simplesmente eles te dão tudo. Comida, casa, eles lavam tua roupa, cuidam tudo de ti. Tem academia lá dentro, tu mora na empresa. E eu conversei com algumas pessoas de como isso às vezes e é uma galera bem nova, né? Que já começa a trabalhar no Google com 20 e poucos anos. Eles saem da casa da família, vão pro Google, que é a mãe e o pai ali cuidando deles de tudo. Eles fazem absolutamente tudo. Tem carro para eles. E acho que é importante também dar essa liberdade da pessoa. Não, tem algumas coisas que tu pode me oferecer, mas eu gostaria de não fazer isso ou fazer aquilo e eu mesmo buscar algumas coisas, me interessar por isso e aprender também, né? Porque a dificuldade também causa essa aprendizagem de fazer por conta própria as coisas e, enfim. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. A empresa tem que dar uma luz, mostrar que é importante e as pessoas têm que ter uma certa liberdade de querer ou não fazer o que a empresa sugere. Não sei como a Janaína vê isso. Não, eu estava aqui escutando, Diego, e você sabe que esses últimos 3 meses eu tenho dado muita consultoria à empresa, muita consultoria, mas em relação à gestão das emoções, especificamente a essa descompressão. E eu sou acionada pela empresa, que está preocupada com o seu funcionário, mas quando eu chego lá para dar a minha consultoria, eu percebo que há uma abertura dos funcionários. Eu não fui em uma consultoria que eu não sentisse isso. A abertura dos funcionários para receber aquelas informações. E assim, flui. A troca é fantástica. Porque eles estão muito abertos, eles estão carentes desse acolhimento, desse cuidado. A empresa se preocupa. Eu acho que as empresas começaram a perceber que havia uma baixa. Muita gente adoecendo. Então, alguém falou aí de estresse pós-traumático. Eu digo que burnout, né? Sem dúvida, é a febre. Então, adoecer pelo exercício do trabalho, porque com a pandemia o sujeito passou a trabalhar 3 expedientes. Até se adequar ao formato home office, o sujeito começou a trabalhar 3 expedientes para provar que estava trabalhando. Né? As empresas não sabiam como fiscalizar e começaram a fiscalizar o tempo todo. Então, se você trabalhava 36 horas, 44 horas, passou a dobrar, né? Dobrar não dá para dobrar, mas passou a trabalhar 3 expedientes para ter a produtividade frente ao caos, porque o isolamento inicialmente provocou um caos emocional, um caos social, um caos interno, um caos na dinâmica familiar. Então, até o sujeito se adaptar a sua família, adaptar a rotina da sua casa, ele estava trabalhando 3 expedientes para poder produzir o que ele produzia em 2, em 1,5. Né? Então, as empresas começaram a ter muitas baixas por estafa, por exaustão, por esgotamento, estresse no nível mais alto. Esse estresse no nível mais alto, associado ao trabalho, a gente chama da síndrome de burnout, que é muito comum, mas nas questões trabalhistas ela não é muito comprovada, então acaba sendo estigmatizada. Mas a minha realidade eu chego para dar consultoria, fazer uma descompressão, principalmente com a temática de gerenciamento das emoções, e quando eu chego na empresa, eu sou muito bem recebida pela empresa, obviamente, porque ela está me acionando no nível máximo de desespero, mas eu também recebo uma abertura muito grande dos funcionários. Eu não cheguei em nenhum momento a ser indesejada, né? Veio aqui ocupar a nossa hora, atrapalhar nosso horário de trabalho, não. Era sempre com uma troca muito positiva. Então, eu acho que ambos os lados estão querendo amadurecer emocionalmente, desenvolver essa inteligência emocional e, consequentemente, a resiliência, aumentar essa resiliência para se adaptar a esse novo formato, esse novo momento, que é um caminho sem volta, como eu gosto de dizer. A gente agora tem que olhar para a frente e evoluir nessa nova configuração. Temos aqui algumas participações de pessoal no nosso chat.
Celeste Maria disse que é psicopedagoga institucional iniciante e tem 20 anos na educação e queria saber se existe algum estágio online que queria cooperar. E depois, Janaína, podia até, né, vocês poderiam trocar uma mensagem, né, Janaína, para ver se você teria como ajudá-la de alguma forma, algo até online, que seria interessante. A Iete da Conceição falou o seguinte: eu particularmente acredito que a empresa tem sim que dar o suporte ao empregado, cuidando da saúde mental, visto que não é só pela pandemia, mas por sermos pessoas que temos demandas além da atividade, né, do dia a dia. A Lisete Bianco falou o seguinte: ouvi dizer que a próxima epidemia seria a do estresse pós-traumático, levando-se em consideração todas as consequências do isolamento causado pela pandemia da Covid-19. O que é que vocês acham a esse respeito? Ela fez a pergunta aí para vocês dois. Já ajudei, né? Especialista. Eu acho cedo para a gente falar desse estresse pós-traumático. Eu acho que algumas pessoas se adaptaram, que todos nós fomos afetados, isso aí é lógico, né? E eu só queria ressaltar que psicólogo também vai para psicólogo, viu? E filho de psicólogo vai para psicólogo também. A gente precisa se cuidar. Porque em algum momento alguém falou que era psicólogo, que estava. Os psicólogos também se cuidam e devem ser os primeiros a se cuidar. A gente só pode cuidar do outro se a gente trabalhar as nossas próprias questões. Eu acho cedo, Celeste. Celeste é de Belo Horizonte. Eu vi que logo cedo ela botou, logo no início da nossa reunião, ela colocou que é de Belo Horizonte. É cedo a gente falar de estresse pós-traumático, porque algumas pessoas se adaptaram rapidamente e potencializaram esse formato, estão ganhando dinheiro, estão sendo felizes, estão se dando evoluindo profissionalmente e pessoalmente, emocionalmente, mas algumas pessoas se afetaram profundamente e aí a gente teve muitas mortes, por exemplo, de ansiedade. O sujeito teve uma ansiedade tão grande e teve um infarto e se isolou profundamente, entrou em depressão e se suicidou com medo de ter o coronavírus. A gente também viu isso. Então, o que eu aconselho é esperar 1 ano e meio, e aí daqui 1 ano e meio a gente vai ver, de fato, os reais resultados e as implicações do coronavírus. Agora é muito cedo. O que está posto são pesquisas de revisão bibliográfica, não tem ainda uma pesquisa que fale desse impacto forte. Tem revistas que sugerem intervenções, quando eu falo revistas científicas, estudos científicos, que sugerem intervenções, mas analisar os impactos ainda é muito cedo. Nós estamos, no momento, vivenciando a pandemia não passou. Eu acredito que daqui 1 ano e meio a gente já tem uma condição maior ou melhor de analisar o cenário com mais fidedignidade. Pois é, a pandemia não passou e é esse tópico que a gente vai entrar agora, né? O cenário atual, essa catástrofe que a gente está vivendo e também relacionado à saúde mental, requer muita atenção, né, do poder público em relação a isso também. E a gente só vai conhecendo isso, como a Janaína falou, a partir metade do próximo ano, quando a vacina começar a ser distribuída, se ela ficar pronta nesse ano, né? A gente tem essa esperança ficando pronta esse ano. Talvez lá para metade do ano ela já consiga começar a ser distribuída. E aí eu queria perguntar como os profissionais da psicologia e, levando para o Diego também, como esses aplicativos de saúde podem ajudar nas outras áreas, ensino, indústria, a desenvolver um ecossistema que permita essa retomada da saúde mental da população. Porque não é pandemia, baixou o número de mortes, todo mundo bem. Como é que a gente vai poder ajudar, vocês vão poder ajudar o mundo a ficar bem de novo? Eu não sou pessimista, mas não é pelo lado negativo, mas eu acho que tem essa discussão do novo normal e tal. Eu acredito nisso mesmo. A gente tem que... Agora é isso, essa pandemia, na verdade, é a primeira que atingiu de um jeito bem forte, assim,
e ela acho que vai continuar por um bom tempo, mesmo com vacina. Acho que a gente tem que estar preparado para isso. Não achar que a vacina vai ser a herói, tudo vai voltar ao normal e beleza. Não, vamos se preparar que essa é a primeira, talvez leve mais tempo, e a gente tem que começar a pensar na nossa vida desse jeito e como a gente vai viver assim e continuar ainda buscar felicidade, buscar atividades prazerosas em profissões. E é interessante que, em termos de profissão, acho que é uma coisa que tem esse universo de novos aplicativos e o próprio YouTube, e pessoas publicando conteúdo no YouTube e tentando ser youtuber e tudo mais. São tecnologias que permitem que, mesmo de casa, tu construa um conteúdo que é prazeroso para ti. Eu quero falar sobre flores, eu quero falar sobre carro, e alguém está assistindo isso. Eu tenho prazer de fazer isso, posso fazer de casa. Não preciso realmente sair, ficar 2 horas no ônibus para ir até o meu emprego, ter 2, 3 empregos. E plataformas de emprego online também, de trabalhos online, né, que tu pode fazer, enfim, tem várias plataformas nesse sentido. Acho que eu vejo isso como inevitável, é importante a gente, se a tua profissão, se a área de estudo que tu tá pode ser muito afetada por uma nova pandemia, dá uma repensada no que eu posso fazer ainda nessa mesma área, né? Pensar em como eu poderia... Pode simular uma situação na tua cabeça de uma pandemia muito pior que essa, né? E, por exemplo, agora a gente não pode nem sair de casa porque o ar está com a qualidade ruim lá fora. E simular isso, beleza, que eu posso fazer? Posso criar talvez uma empresa? Posso juntar pessoas e pensar em como uma possível solução para isso? E apesar de parecer negativo na ideia de que a pandemia vai continuar, mas eu sou positivo que a gente vai achar muita coisa e vai inventar muita coisa interessante a partir desse momento de crise. E, na verdade, vai acelerar coisas que talvez estivessem devagar para acontecer. Vai ter que acontecer rápido agora, porque está todo mundo com essa necessidade. E, enfim, eu queria deixar claro que eu sou positivo quanto ao futuro. E... Podemos dizer realista, né, Diego? Isso. É mais realista. Uhum. Mas é isso mesmo. E aí, Janaína? Eu concordo plenamente com o Diego, plenamente. Esse foi o primeiro choque, né? O primeiro saculejo, mas há previsões de que isso pode vir a acontecer novamente. Eu só queria deixar claro que eu sou pernambucana e por isso vou dizer essa bobagem aqui, mas a Universidade Federal de Pernambuco está fabricando uma vacina, viu, Diego? E eu estou botando no meu país, Pernambuco, está fabricando uma vacina aí, apesar do pouco incentivo à pesquisa no país, isso é para dar um foco na importância de investir na educação brasileira. Há um pouco investimento na pesquisa científica no nosso país, mas as universidades federais, né, as universidades, elas resistem fortemente, bravamente, e estão aí tentando produzir. Pernambuco, na federal daqui, na Universidade Federal, estão pesquisando, estão produzindo, uma tentativa de produzir uma vacina e está no estágio mais avançado. Depois pesquisem, viu? Aí, eu acho que a psicologia ela vem para ficar nesse atendimento remoto, isso é uma evolução. A gente vai chegar com mais propriedade, né, conseguir atingir a saúde mental das pessoas através da educação, e na nossa área a gente chama de psicoeducação. Então, possibilitar esse encontro nas indústrias, nas fábricas, nas organizações, na educação, pensando em gestão educacional, já que eu vi que Celeste era psicopedagoga aí há bastante tempo. Então, na gestão educacional, a gente vai pensar as formas de aprendizagem, repensar as formas de aprendizagem, juntamente com os pedagogos, né, os cientistas da educação. Então, a contribuição é essa, é possibilitar essa aproximação, né? Aproximação de profissionais, de técnicos que possam trocar e assim contribuir na vida das outras pessoas. Eu acredito que isso veio para ficar. Então, o lado bom é que a gente, na urgência, na emergência, a gente conseguiu inserir novas tecnologias a nosso favor.
Então, culturalmente, Diego, eu acho que poucas pessoas vão precisar sair do país. Vocês são pioneiros e, assim, de uma forma brilhante, né? Esse bom exemplo é bom que seja difundido. Pessoas que tiveram um sucesso, que acreditaram. O brasileiro é muito empreendedor e precisam de exemplos como você, um exemplo que aconteceu, que acreditou, que persistiu e que venceu, né? Então, que sua ideia foi acolhida por outro país, infelizmente, mas foi acolhida, né? E está tendo o reconhecimento para que os brasileiros possam se lançar a empreender inspirados em brasileiros. Né? Então, o brasileiro é muito empreendedor. E aí, na sua fala, só para concluir, que eu sei que eu falo muito, na sua fala, você disse criatividade. Criatividade. Ter saúde mental é fundamental para que se tenha criatividade. A gente só pode pensar em novas estratégias, em novas ferramentas, se a gente tiver saúde mental. E aí a gente vai ter saúde mental para ter criatividade. Esse, sem dúvida nenhuma, é o objetivo da psicologia. É proporcionar saúde mental para favorecer a criatividade. E nosso brasileiro empreendedor nato, se ele puder ser criativo, tiver a condição de saúde mental para desenvolver a sua criatividade, sem sombra de dúvida, a gente vai ter aí muitas ferramentas e tecnologia a nosso favor. Olha só, para a gente ir encerrando aqui, vou ler um comentário da Lisete Bianco. Ela falou o seguinte: é importante também cultivar e promover resiliência, não só nas escolas, mas também na saúde. E olha só, resiliência acho que foi a palavra, na verdade, dessa pandemia. Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma. Adaptar a ficar mais com a família, adaptar a ficar menos com os amigos, adaptar a sair menos, adaptar a um novo modelo de trabalho. Resiliência é se adaptar. Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por essa resiliência forçada e que bom que a gente está conseguindo passar por isso, né? Eu agradeço demais a participação de Diego Mota, né, que é cofundador do IUPER, também Janaína Tenório, psicóloga com doutorado em psicologia clínica pela Unicap. Agradeço também por vocês estarem ajudando as pessoas nesse momento tão difícil, né? Porque não só em estar aqui ajudando a gente a pensar sobre isso, mas durante esse momento também ajudando as pessoas a cuidarem da saúde mental. Esse foi o nosso webinar sobre saúde mental pós-crise. E se vocês quiserem, vocês que estão aqui participando com a gente, participaram muito durante todo o encontro, podem também seguir, acompanhar tudo no Instagram e no LinkedIn, tá? Que é o @saudeexpo. Também, se quiser, se o Diego e se a Janaína tiverem algum contato profissional ou LinkedIn, ou quiserem aqui compartilhar com o pessoal no chat também, né? Já viu que o Diego foi rápido aqui, já mandou para o pessoal. Quem quiser acompanhar, né? Para também manter contato e saber mais sobre esse assunto. Nós agradecemos demais a participação de todos vocês durante essa noite e continue acompanhando lá. Também tem um link do nosso chat sobre o Sebrae, para quem quiser participar, né, participar de mais promoções relacionadas à saúde, a esse tema tão importante nesse momento. É só clicar lá no link. Um abraço para todo mundo. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Um beijo. Prazer, Diego. Obrigada, Caio.